Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, todos irmãos em Cristo Jesus. Deus vai me dar uma palavra nesta manhã para os nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Que diz assim, é no Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim, é o encontro de Nicodemo com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Jesus e disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre e de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nos dizemos que sabemos e se testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou acabar de ler tudo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Aquele que for assistir esse vídeo, não sei a hora que você vai assistir, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, né? Então, Deus está dizendo aqui, nesta palavra, que Nicodemos era mestre de Israel. Ele procurou Jesus à noite. Por que ele procurou Jesus à noite? Porque como ele era mestre de Israel, ele não queria, que as pessoas vissem ele, indo procurar Jesus. Então, por isso ele procurou Jesus à noite. Então, porque o que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm vergonha de ser crente, têm vergonha de falar que serve a Jesus. Até que hoje em dia, as pessoas não têm mais vergonha, mas no tempo em que eu me converti, as pessoas tinham vergonha de dizer que era Jesus, que servia a Deus, Porque hoje o Evangelho,
tá liberal, né? As pessoas estão liberal, pode usar o que quer, assim. Então não fica assim aquela vergonha no ar que eles acham que precisa ter vergonha. Só que a palavra de Deus, ela diz que a gente não pode se envergonhar do evangelho, né? Nós não pode negar Jesus. Assim como Pedro negou Jesus. Quantas pessoas não negam Jesus, né? Muitas das vezes no trabalho, às vezes vai arrumar um serviço, um trabalho, chega lá, às vezes a pessoa fala, você é crente? Não, sou não, né? Então a gente não pode negar. E antigamente era assim, o povo, eles tinham vergonha, né? Aí então Nicodemo, ele procurou Jesus à noite, porque como ele era mestre, ele sentiu vergonha, né, de muitas das vezes de procurar as pessoas ficar ignorando ele, né? E Jesus ali já falou para ele, né, que se não nascesse da água e do Espírito, não poderia entrar no reino do céu. O que é nascer da água e do Espírito? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, deixar o mundo e servir a Jesus, conhecer as coisas de Jesus, né? Porque quando nós não conhecemos Jesus, nós falamos que conhecemos Jesus, né? Eu sei porque eu fui assim. A pessoa fala assim, você quer aceitar Jesus? A gente fala, mas eu já tenho Jesus, né? Mas nós não temos, a gente não tem. Quando a gente passa a conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus, aí é que a gente vai olhar para aquelas coisas que você fazia, você vê que você está errado, né? Porque aí você já começou a ler a Bíblia, né? Meditar na palavra, conhecer o que é, né? Então aí você vai olhar para trás e você vai ver que você não tinha Jesus na sua vida, né? Mas agora, depois do momento que você encontrou com Jesus, ali igual Nicodemo teve aquele encontro com Jesus, ele passou a conhecer Jesus, ele conheceu a Jesus. Então, porque até o momento, então, ele não conhecia, ele não sabia que tinha que nascer da água e do Espírito, porque nascer da água e do Espírito, Jesus, ele tem os símbolos de água, né? E o Espírito é o Espírito de Deus. Então nós temos que nascer de novo. O homem velho, a mulher, né? O homem velho, a mulher, quando ele aceita Jesus, ela morre para o mundo e nasce para Jesus. Nós nasceu para o mundo, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nós nasceu para o mundo. Mas aí quando nós conhecemos Jesus, nós morre para o mundo e nasce para Jesus. Uma nova criatura. Porque quando nós não temos Jesus, quando não conhecemos, nós somos nova criatura. Nós somos criaturas de Deus. Aí quando nós aceitamos Jesus e conhece a Jesus, aí nós somos nova criatura, filhos de Deus, né? Aí nós passamos a ser conhecido como filho de Deus. Mas antes de conhecer, nós somos criaturas, né? E Nicodemo disse para ele assim, ó, como pode, né, nascer um homem sendo velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse, não, Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Ele disse assim, ó, aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou para ele no 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Né? Sendo velho. Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Aí Jesus voou e respondeu para ele de novo, no 5. Respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é Jesus, né, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aquele que não conhece a Jesus, né,
Ele não pode entrar no reino de Deus, ele não vai entrar no reino de Deus. Aí ele diz assim, no 6, o que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito, que é necessário. Que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Né? Então Jesus respondeu para ele, a sua voz, porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aí Nicodemo perguntou no 9, Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos, que sabemos, nós diz aquilo que nós sabemos, o que nós sabemos, e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Né? Então aí Jesus estava dizendo para ele, né? Nós diz aquilo que nós sabemos e falamos aquilo que nós vimos, né? Mas não aceita o testemunho. Aí se vós falais de coisas terrestres e não crestes, como creiais se vós falar das celestiais? Tá vendo? Então, porque se Jesus falasse para ele das coisas celestiais, ele não ia acreditar, né? Então aí aqui acho que é no 14, 14 não, no 13. E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele desceu, depois ele subiu, né? Que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, né? Andou aqui na terra, fez milagres, fez cura, converteu muitas pessoas. Aí ele subiu de novo. Aí ele vai descer de novo, né? Quando agora ele vai voltar para buscar o povo, né? Então essa, meus irmãos, é a palavra que Deus me deu nessa manhã, tá? Que Deus possa abençoar aquilo que eu não soube expressar, que Deus possa falar melhor no coração de cada um nessa manhã. E a palavra de Deus fala no meu coração nesta manhã. Amém? Que nós temos que conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus e saber que Ele é o nosso Salvador. Só Ele vai conduzir a nossa vida para levar para o céu. Mais nada nesse mundo, somente Jesus. Amém? Fique com Deus. Se você não é inscrito no meu canal, tenha a oportunidade de inscrever. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, você me dá um joinha. Se você não gostou também, você pode dar o dislike para mim. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, meu dia, e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Olá, meus amigos. Muito bom dia a todos vocês, todos irmãos em Cristo Jesus. Deus vai me dar uma palavra nesta manhã para os nossos corações. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Que diz assim, é no Evangelho de João, capítulo 3, que diz assim, é o encontro de Nicodemo com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Jesus, e disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre e de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nos dizemos que sabemos e se testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou acabar de ler tudo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Aquele que for assistir esse vídeo, não sei a hora que você vai assistir, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, né? Então, Deus está dizendo aqui nesta palavra que Nicodemos era mestre de Israel. Ele procurou Jesus à noite. Por que ele procurou Jesus à noite? Porque como ele era mestre de Israel, ele não queria, né, que as pessoas vissem ele, né, indo procurar Jesus. Então, por isso ele procurou Jesus à noite. Então, porque o que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm vergonha de ser crente, têm vergonha de falar que serve a Jesus. Até que hoje em dia, não, as pessoas não têm mais vergonha, mas no tempo em que eu me converti, as pessoas tinham vergonha de dizer que era Jesus, que servia a Deus, né? Porque hoje o evangelho tá liberal, né? As pessoas estão liberal, pode usar o que quer, assim. Então não fica assim aquela vergonha no ar que eles acham que precisa ter vergonha. Só que a palavra de Deus, ela diz que a gente não pode se envergonhar do evangelho, né? Nós não pode negar Jesus. Assim como Pedro negou Jesus. Quantas pessoas não negam Jesus, né? Muitas das vezes no trabalho, às vezes vai arrumar um serviço, um trabalho, chega lá, às vezes a pessoa fala: você é crente? Não, sou não, né? Então a gente não pode negar. E antigamente era assim, o povo, eles tinham vergonha, né?
Aí então Nicodemo, ele procurou Jesus à noite, porque como ele era mestre, ele sentiu vergonha, né, de muitas das vezes de procurar as pessoas ficar ignorando ele, né? E Jesus ali já falou para ele, né, que se não nascesse da água e do Espírito, não poderia entrar no reino do céu. O que é nascer da água e do Espírito? Nós temos que conhecer a palavra de Deus, deixar o mundo e servir a Jesus, conhecer as coisas de Jesus, né? Porque quando nós estamos não conhecemos Jesus, nós falamos que conhecemos Jesus, né? Eu sei porque eu fui assim. A pessoa fala assim, você quer aceitar Jesus? A gente fala, mas eu já tenho Jesus, né? Mas nós não temos, a gente não tem. Quando a gente passa a conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus, aí é que a gente vai olhar para aquelas coisas que você fazia, você vê que você está errado, né? Porque aí você já começou a ler a Bíblia, né? Meditar na palavra, conhecer o que é, né? Então aí você vai olhar para trás e você vai ver que você não tinha Jesus na sua vida, né? Mas agora, depois do momento que você encontrou com Jesus, ali igual Nicodemo teve aquele encontro com Jesus, ele passou a conhecer Jesus, ele conheceu a Jesus. Então, porque até o momento, então, ele não conhecia, ele não sabia que tinha que nascer da água e do Espírito, porque nascer da água e do Espírito, Jesus, ele tem os símbolos de água, né? E o Espírito é o Espírito de Deus. Então nós temos que nascer de novo. O homem velho, a mulher, né? O homem velho, a mulher, quando ela aceita Jesus, ela morre para o mundo e nasce para Jesus. Nós nasceu para o mundo, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nós nasceu para o mundo. Mas aí quando nós conhecemos Jesus, nós morre para o mundo e nasce para Jesus. Uma nova criatura. Porque quando nós não temos Jesus, quando não conhecemos, nós somos nova criatura. Nós somos criaturas de Deus. Aí quando nós aceitamos Jesus e conhece a Jesus, aí nós somos novas criaturas, filhos de Deus, né? Aí nós passamos a ser conhecido como filho de Deus. Mas antes de conhecer, nós somos criaturas, né? E Nicodemo disse para ele assim, ó, como pode, né, nascer um homem sendo velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse, não, Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Ele disse assim, ó, aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou para ele no 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Né? Sendo velho. Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus foi e respondeu para ele de novo, no 5. Respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é Jesus, né, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aquele que não conhece a Jesus, né, ele não pode entrar no reino de Deus, ele não vai entrar no reino de Deus. Aí ele disse assim, no 6, o que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito, que é necessário. Que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Né? Então Jesus respondeu para ele, a sua voz, porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aí Nicodemo perguntou no 9, ó. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos que sabemos, nós diz aquilo que nós sabemos, o que nós sabemos, e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Né? Então aí Jesus estava dizendo para ele, né? Que nós diz aquilo que nós sabemos e falamos aquilo que nós vimos, né? Mas não aceita o testemunho. Aí se vós falais de coisas terrestres e não crestes, como creiais se vós falar das celestiais? Tá vendo? Então, porque se Jesus falasse para ele das coisas celestiais, ele não ia acreditar, né? Então aí aqui acho que é no 14, 14 não, no 13. E ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele desceu, depois ele subiu, né? Que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, né? Andou aqui na terra, fez milagres, fez cura, converteu muitas pessoas. Aí ele subiu de novo. Aí ele vai descer de novo, né? Quando agora ele vai voltar para buscar o povo, né? Então essa, meus irmãos, é a palavra que Deus me deu nessa manhã, tá? Que Deus possa abençoar aquilo que eu não soube expressar, que Deus possa falar melhor no coração de cada um nessa manhã. E a palavra de Deus fala no meu coração nesta manhã. Amém? Que nós temos que conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus e saber que Ele é o nosso Salvador. Só Ele vai conduzir a nossa vida para levar para o céu. Mais nada nesse mundo, somente Jesus. Amém? Fique com Deus. Se você não é inscrito no meu canal, tenha a oportunidade de inscrever. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, você me dá um joinha. Se você não gostou também, você pode dar o dislike para mim. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, meu dia, e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!